maravilhoso e doce Espírito Santo, Tu que és Deus, somente seremos conduzidos à realidade espiritual deste momento se Tu nos pegares pelas mãos e nos levar. A Ti nós nos rendemos de modo integral. Nós sabemos em nossos corações que este encontro, este ajuntamento, não é um encontro ou um ajuntamento comum, mas é algo que faz parte do anseio, do desejo, do coração do amado da nossa alma. Mas para que possamos responder a este convite de modo adequado, nós precisamos de Ti, Santo Espírito. Que os detalhes deste reunir estejam debaixo da Tua soberania, do Teu controle. Viemos aqui para prestar adoração àquele que é digno, àquele que deu a sua vida por nós. Ó bondoso Espírito, nos socorra nesta manhã. Estamos aqui reunidos em nome do Senhor Jesus, para a glória de Deus Pai. Amém. Quando nós pensamos na obra do Senhor Jesus Cristo, de fato nosso íntimo se enche de regozijo. Quando nós pensamos na grandeza daquilo que Ele realizou por nós na cruz, nosso íntimo, de fato, ele fica plenificado de gratidão. Mas, irmãos e irmãs, quando o Espírito Santo nos conduz de tal forma que os nossos olhos sejam abertos para contemplarmos este tão precioso amado que realizou tão profundas obras, os nossos corações se derretem de adoração. Então nós estamos aqui para que os nossos olhos sejam abertos e assim possamos contemplar a beleza de Cristo Jesus. As suas obras são maravilhosas e nós nos curvamos diante de tão grande obra salvífica que Ele fez por nós naquela cruz. Mas quanto mais devemos nos prostrar em adoração, em expressão de gratidão no nosso coração, quando olhamos para aquele que tem ainda as marcas da cruz nas suas mãos. E quando nós somos convidados para esse momento, não há outra motivação adequada no nosso coração que não seja a adoração, o louvor, a gratidão, a expressão de todo o nosso ser, quando os nossos olhos pousam nessa pessoa tão sublime que é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então que o Espírito Santo, de fato, nos tome pelas mãos e nos leve ao Santíssimo Lugar. Ali os nossos olhos serão abertos para vermos a beleza, a sublimidade, a glória, a perfeição do nosso Senhor Jesus Cristo. Irmãos e irmãs, ao longo do tempo, quando temos tido a oportunidade de partilhar alguns pensamentos com vocês, já tivemos a oportunidade, então, nesse passado, de tratarmos alguns brados que o Senhor Jesus Cristo fez lá naquela cruz. Foram 7 no total. Já vimos, ainda que de maneira bastante geral, aquele primeiro brado, quando ele, no início da sua crucificação, ele olha para o seu Pai e faz aquela oração tão impressionante, tão tocante ao nosso coração. Quando as suas dores eram mais atrozes, ele então volta-se para o seu Pai e diz: Pai, perdoa-lhes, porque não sabem o que fazem. Isso já basta para os nossos corações se encherem ou se derreterem de adoração.
por tamanha expressão de amor deste amado. Este foi o primeiro brado. Em seguida, nós vimos que naquela comunhão que houve, em especial com aquele ladrão da cruz que, tocado por este Senhor, buscou arrependimento, então o Senhor Jesus pronuncia o seu segundo brado, que é: hoje mesmo estarás comigo no paraíso. Aí nós sabemos que na sequência, isso já era perto do meio-dia, o Senhor Jesus Cristo, olhando e contemplou perto ali daquele ambiente do Calvário, aquele discípulo amado e a sua mãe. Ele volta-se então para sua mãe e diz assim: mulher, eis aí teu filho. Depois ele volta para o seu discípulo e diz assim: eis aí a sua mãe. E desde aquela hora, diz a palavra de Deus, que ele a tomou, a levou para casa. Aí, ao meio-dia, exatamente, a Bíblia fala que toda a terra tornou-se em trevas profundas, escuridão absoluta. E foi quando então ele pronunciou o seu quarto brado: Deus meu, por que me abandonaste? Que brado profundo que partiu do coração do Senhor Jesus. Já vimos algumas coisas referentes a isto. A dor que machucava de modo angustiante a alma do nosso Senhor, dele experimentar aquela separação do seu Pai. Ele jamais havia chamado o seu Pai de Deus, mas naquele instante o seu Pai havia virado as costas para ele, o seu rosto para ele, porque ele estava sendo constituído pecado naquele momento. Mas na sequência nós temos então o quinto brado, que é onde nós vamos nos deter um pouquinho mais hoje, que é quando ele estava naquele processo de exaustão absoluta, em todo o seu sentido, espírito, alma e corpo. Ele fez aquele brado, né? Tenho sede. Aí na sequência, apenas para enumerarmos todos os outros restantes, os outros dois, ele vai dizer: tetelestai, está tudo consumado, nada mais há a ser feito. Ele alcançou a obra. Em seguida, então, de uma maneira tão preciosa, a palavra de Deus nos registra o seu sétimo brado: Pai, nas tuas mãos rendo o meu espírito. Veja o relacionamento novamente estabelecido. Então toda a obra do Calvário foi consumada de maneira absoluta. Então quando nós tocamos, irmãos e irmãs, no padecimento do nosso Senhor Jesus Cristo, não tem como nossos corações não serem levados à adoração. Não tem como nós não tocarmos a perfeição do amor do Senhor. Não tem como nós não vermos a gloriosa pessoa de Cristo. E até que ponto Ele chegou para nos resgatar da nossa maldade. Nós vamos ler algumas passagens e vamos perceber que elas são complementares. Em seguida vamos fazer algumas poucas observações. A primeira passagem, João 19, de 28 a 30, onde nós temos o registro deste quinto brado que nós vamos fazer a observação, e temos na sequência o registro do sexto brado. Então, João 19, 28 a 30. A palavra de Deus diz assim: Depois, vendo Jesus que tudo já estava consumado, para se cumprir a Escritura, disse: Tenho sede. Estava ali um vaso cheio de vinagre, e embeberam de vinagre uma esponja, e fixando-a num caniço de sopo, lhe chegaram à boca. Quando, pois, Jesus provou o vinagre, disse: Está consumado. E, inclinando a cabeça, rendeu o espírito. Primeira passagem. Segunda passagem, Salmo 42. Salmo de número 42. Os dois primeiros versículos. Como suspira a corça pelas correntes das águas, assim por ti, ó Deus, suspira a minha alma. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Quando irei e me verei perante?
a face de Deus? Só uma pequena observação. Nós vamos verificar que não somente através dos salmos, mas através dos profetas, muitas vezes o Espírito do nosso Senhor Jesus Cristo clamou. Ele clamou pelos salmistas, pelos profetas, e expôs ali, muitas vezes, a agonia, a dor do seu coração, mostrando toda a dor que ele padeceu por nós naquela cruz. Salmo de número 22, versos 14 e 15. A palavra de Deus diz assim: derramei-me como água, e todos os meus ossos se desconjuntaram. O meu coração fez-se como cera, derreteu-se dentro de mim. Secou-se o meu vigor como um caco de barro, e a língua se me apega ao céu da boca. Assim me deitas no pó da morte. Veja o clamor do nosso Senhor Jesus Cristo através do salmista. Agora Apocalipse, capítulo 7. Apocalipse, capítulo 7. Versículos 16 e 17. Vejam a palavra do Senhor. Jamais terão fome, nunca mais terão sede, não cairá sobre eles o sol, nem ardor algum, pois o Cordeiro que se encontra no meio do trono os apacentará e os guiará para as fontes da água da vida, e Deus lhes enxugará dos olhos toda lágrima. Apocalipse 22, verso 17. Diz assim: o Espírito e a noiva dizem: vem. Aquele que ouve, diga: vem. E aquele que tem sede, venha. Quem quiser, receba de graça da água da vida. E por fim, João capítulo 4, versos 13 e 14. João 4, 13 e 14. Aquele, porém, que beber da água que eu lhe der, nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der, nele será uma fonte a jorrar para a vida eterna. Irmãos, esses textos são complementares, como havia dito. Nós sabemos que quando o Senhor Jesus bradou pela quinta vez: tenho sede, já estava bem perto dele consumar toda a obra. Ele já estava diante de uma exaustão profunda daquelas 6 terríveis horas que ele padecia na cruz. Mas a sua dor não começou ali. A sua dor havia começado bem antes, lá no jardim de Getsêmani, quando então, em agonia profunda, ele estava diante do seu Pai orando, quando ele disse, naquela expressão de profunda dor: Pai, se possível, passa de mim este cálice, contudo, não se faça a minha vontade, mas a tua vontade. Nós já consideramos isto aqui. Nós sabemos que esta dor profunda que marcava o coração do nosso Senhor Jesus Cristo seria o ocultamento da face do Pai para com o Filho, quando ele tornasse pecado em nosso lugar. E essa era a luta que ele tinha naquele jardim, naquele momento de dor. Mas por um lado ele também ansiava, ele desejava praticar, fazer a vontade do seu Pai. Então por isso que por 3 vezes ele entrou nesse estado de profunda agonia: Pai, se possível, passa de mim esse cálice. E nós sabemos que depois disso, aqueles que o haveriam de prender apareceram, já o manietaram, e ali começou todo um processo, todo um cenário de tortura, todo um processo de esgotamento. Um pouco antes disso, nós sabemos que diante daquele momento de oração, de luta que ele tinha, há um registro nos evangelhos que
o seu suor tornou-se em gotas de sangue, ou tornaram-se em gotas de sangue. Tamanha era a aflição da sua alma, do seu espírito, do seu corpo. Todos eles, os três aspectos do ser, envolvidos de modo íntegro. E ali nós vemos que o Senhor Jesus Cristo já estava esvaindo-se no que concerne a todas as questões dos líquidos do seu corpo. Aí ele foi levado para Anás, depois para Caifás, depois foi mandado para Pilatos, que foi enviado para Herodes, que foi novamente devolvido para Pilatos. E em cada um desses trajetos, ali o nosso Senhor Jesus padeceu. E há um texto apenas que eu vou dizer de Isaías 50, verso... Vou pegar aqui para os irmãos, que vai resumir todo o aspecto de dor e sofrimento do nosso Senhor Jesus Cristo. Isaías capítulo 50, verso 6. Observe o que diz a palavra do Senhor. Ofereci as costas aos que me feriam, e as faces aos que me arrancavam os cabelos. Não escondi o rosto aos que me afrontavam e me cuspiam. Esse é o nosso Senhor. Esse é o amado da nossa alma. Esse é aquele que, depois de ter passado por todos aqueles cenários de tortura, quando as suas forças já estavam praticamente anuladas, teve que ainda carregar o madeiro, a cruz até o Calvário, chegando num processo de exaustão absoluta naquele lugar. Deitaram o nosso Senhor, pregaram o nosso Senhor na cruz, o levantaram naquele madeiro. Aí nós temos todo esse quadro formado. Até que bem perto já daquelas 6 exaustivas horas, ele chega nesse momento e diz: tenho sede, tenho sede. Irmãos e irmãs, o que mais me chama a atenção é como que o Criador do universo, o Criador dos rios, o Criador dos mananciais, das fontes, pudesse estar com os lábios ressecados. Isso não nos toca. Aquele que teve o poder de acalmar os mares, de acalmar as ondas do mar, que lá na velha aliança rachou o mar vermelho em 2. Ele poderia, de uma forma como ele assim desejasse, trazer água até ele, mas ele não o fez. Mas ele clamou: eu tenho sede. Eu tenho sede. Nós sabemos que dentro daquele quadro, quando o Senhor Jesus estava no Getsêmani ainda, quando os seus discípulos tentaram arrumar um tumulto para interferir na situação, ele falou assim: ei, acalma lá. Vocês não sabem que eu poderia rogar ao meu Pai agora, e Ele enviaria nesse instante 12 legiões de anjos. Cada legião de anjos são 6.000 anjos. Mas como, pois, se cumpririam as Escrituras? Sabe que ele não poderia pedir para um anjo trazer um pouco d'água para ele? Mas ele não fez. Por quê? O Pai Celestial, que o amava de modo profundo, não podia fazer chover um pouquinho sobre o nosso Senhor? Só um pouco de chuva, uma garoa, para morar nos lábios dele? Mas não fez. Mas ele disse: eu tenho sede. Eu tenho sede. Aí nós temos um quadro, irmãos, que toca-nos profundamente. Por que ele padeceu essa sede? Nós sabemos que sim, está relacionado ao cumprimento das próprias Escrituras. Nós não precisamos ir lá do Salmo 69, 21, e para que se cumprisse lá, né? Me deram por alimento o fel, e na minha sede deram vinagre para beber. Nós sabemos que quando ele clamou aqui, foi dado a ele um vinagre, que é na realidade uma coisa muito azeda, que em contato com os lábios rachados e machucados, provocaria uma dor mais extenuante. Esse era o grau de maldade do ser humano. Não é que Jesus tomou, ele provou de fato da maldade daqueles homens, naquela circunstância. Então nós temos esse quadro. Nós temos essa situação.
daquele que deu a sua vida por nós. Naquele momento tão exaustivo, ele disse: eu tenho sede. Mas sabe por que ele teve sede, irmãos? Ele teve sede para que nós fôssemos salvos da nossa sede eterna. Exatamente por isso. Se ele não sofresse com seus lábios rachados, nós jamais poderíamos beber das fontes da salvação. Jamais. Jamais. Ele teve sede, ele suportou aquela sede terrível do inferno para que nós pudéssemos gozar a sua presença no céu. Foi ele quem bebeu o cálice da morte para que nós pudéssemos desfrutar do cálice da vida. Ele que experimentou o cálice da ira de Deus para que nós pudéssemos desfrutar do cálice da bênção de Deus. Nós sabemos, irmãos e irmãs, que o Senhor Jesus, ele tomou 3 cálices. Logo que ele chegou para ser crucificado, quando deitaram ele, então havia ali cálice, havia vinho e fel, que era uma mistura como se fosse algo para amortecer a dor, um anestésico. Mas quando Jesus percebeu, provou que ele não tomou, ele não queria que absolutamente nada pudesse interferir naquele momento a qual ele estava se entregando. Não queria. Esse foi o primeiro cálice que deram a ele, que ele recusou. Chama-se o cálice de uma caridade do homem. Mas Jesus entendeu que não. O segundo foi este que nós acabamos de falar. O homem, na sua maldade, ofereceu vinagre àquele que tinha os lábios rachados pendurado numa cruz. Esse é o cálice da iniquidade, o cálice da maldade do ser humano. Mas nós sabemos que o cálice maior, pelo qual ele veio a este mundo, foi o cálice que ele sorveu até a última gota, que foi o cálice da ira do seu próprio Pai despejada sobre ele. Esse cálice que, de fato, mostrou-nos lá no jardim de Getsêmani toda a luta, todo o sofrimento que ele teve por ele. Mas ele o sorveu. Se ele assim não tivesse feito, nós não poderemos estar gozando da sua presença. Então este é o Senhor que nos chama para estarmos diante dele, na sua mesa. Este é o Senhor. E não há ninguém que possa chegar a este que nunca mais terá sede, o Senhor Jesus Cristo, e que possa sair da presença dele sedento. Que se nós chegarmos diante dele, a nossa sede será plenamente saciada. Então, quando nós somos aqui convidados para estar diante dele, nós vemos sim, que obra maravilhosa, mas nós dizemos: que Senhor glorioso, que amor é este, que profundo amor é este, que sublime amado é este, que deu a sua vida por nós. E quando nós partimos o pão, nós trazemos no coração exatamente essa lembrança da beleza daquele que deu a sua vida por nós. Quando nós participamos do cálice, nós também trazemos no nosso coração a lembrança desse Senhor tão maravilhoso, que derramou todo o seu sangue por nós naquela cruz. Que privilégio, irmãos e irmãs, nós temos. Que privilégio. Que de fato, como nós oramos no início, o Espírito Santo nos conduza para dentro dessa realidade espiritual, para que possamos tocar o nosso Senhor no nosso íntimo de maneira perfeita. Então a Ele toda a glória, toda a adoração, todo o louvor. Que o Senhor nos ajude e que todos nós que viemos aqui com os nossos cestos, isso é uma figura, possamos então, ao ofertar ao Senhor, colocar aos seus pés palavras de adoração, palavras de gratidão, de louvor, leituras, cânticos, pois Ele merece. Ele merece. Bendito Senhor, nós te damos muitas graças. Ainda que somos tão imperfeitos, tão inadequados para estar diante da tua excelsa presença, nós nos apresentamos baseados em ti mesmo ante a tua face. Nos sentimos honrados a participarmos da tua mesa. Nos sentimos tão privilegiados, Senhor.
Bendito seja o teu nome por tão grande obra que o Senhor realizou na cruz por nós. Porque quando tu expressaste a tua mais profunda sede, tu estavas nos abrindo um manancial de água viva, que para sempre vai abastecer o nosso coração, que é a tua própria presença em nós. Bendito seja o teu nome, Senhor. Amém.